Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Que maravilha, né, irmãos? Já convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 22. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero ser breve. Gênesis, capítulo 22. Vamos ler aí alguns versículos. Começando do versículo de número 1. Amém? Glória a Deus. Gênesis 22, versículo de número 1. E aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Vamos ler aqui a partir do versículo 10. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não negaste o teu filho, o teu único. Amém. Podeis tomar o vosso assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor, que é digno de honra e de glória. É uma passagem bem conhecida. Talvez, se não for a maior, mas uma das maiores provas de fé de um homem. Muito conhecido, Abraão, citado em vários outros livros da Bíblia, inclusive no Novo Testamento, muitas passagens fala sobre Abraão. E o interessante é que fala de coisas boas, ou seja, passagens que exaltam o nome do crente Abraão. Então, um ato grandioso, uma prova de fé gigantesca, algo que quando nós começamos a meditar numa passagem como essa, começamos a refletir bem sobre a situação, e às vezes nos perguntamos para nós mesmos: como é possível uma fé como essa? Como é possível uma fé como essa? E é só realmente conhecendo a história, meditando nela com muita atenção, é que nós vamos realmente perceber o grau de fé daquele homem. Imagina você
na pele de Abraão. Aliás, eu gosto de pregar a palavra de Deus sempre dessa maneira, me imaginando no cenário, me colocando ali junto ou no lugar das pessoas que estão vivendo ali aquele momento. Aí eu peço a cada um dos irmãos que se imagine no lugar de Abraão. É-lhe prometido um filho. E muitas coisas acontecem para que esse filho venha. Abraão passa então por muitas situações, muitas coisas negativas, positivas, coisas boas, coisas ruins, acontecem na vida daquele homem, mas uma promessa lhe foi feita, que ele teria um herdeiro. E agora aquele homem já avançado em idade, e não precisa nós falarmos muito sobre isso, quando nos dias atuais, pessoas jovens, tanto homens como mulheres, muitos estão almejando ter um filho e não conseguem. E aí vem o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, faz uma promessa ao homem já avançado em idade. A sua esposa também, uma senhora. E a Bíblia declara que já não tinha mais jeito. Podemos dizer assim. Aquela mulher já tinha cessado o costume das mulheres. Ou seja, para o homem era impossível acontecer. Mas a promessa foi feita. E aquele que fez a promessa, ele cumpre. Vem Isaque. Mesmo Abraão avançado em idade, Sara, sua esposa também, já uma senhora, mas aparece Isaque. Ou seja, a promessa está de pé. Deus cumpre a sua promessa. Agora se imagina, irmãos, você no lugar de Abraão, foi-lhe feita uma promessa, a promessa se cumpre. Você entende que na posição que você estava, era algo muito complicado de acontecer, o que aconteceu na vida de Abraão e de Sara. Aí de repente, é lhe pedido o seu filho, o filho da promessa. Talvez agora começamos a entender e a imaginar a dificuldade que foi para aquele homem. Talvez agora nós conseguimos compreender um pouco mais a grandeza da sua fé. Talvez podemos agora dizer em alto e bom som que fé teve aquele homem. Mas a pergunta que não quer calar: como está a nossa fé? Se nós analisarmos esse texto, já podemos ver aqui que foi uma fé muito grande que aquele homem teve. Mas agora, trazendo para os nossos dias, como está a nossa fé? Como nós temos usado a nossa fé
nos últimos dias? Ou o que nós estamos dispostos a fazer por Deus, por Cristo Jesus? Até onde vai a nossa fé se Deus nos pedir algo assim como fez com o crente Abraão? Talvez seja algo muito profundo, mas precisamos estar seriamente pensando nisso, irmãos. Analisarmos de fato o que aconteceu ali, da prova tão grande que aquele homem passou, mas ainda assim não negou a Deus. Mesmo assim mostrou uma fé inabalável. E o que poderíamos dizer de nós hoje? Como está a nossa fé? Como nós temos agido diante das circunstâncias que têm surgido nas nossas vidas? Porque é fato que aparecem circunstâncias, às vezes, que nos deixam lá embaixo. Que às vezes nós pensamos até que não vamos conseguir resistir. Mas quando nós olhamos para um texto como esse, irmãos, nós percebemos então que somos capazes sim, porque Deus está conosco. E assim como Deus fez uma promessa a Abraão e cumpriu a sua promessa, Ele pôs Abraão à prova. Abraão passou pela prova mostrando a sua grande fé. Nós também não estamos livres de passar por circunstâncias assim. Os irmãos já pararam para pensar que às vezes, quando você, quando eu, quando nós estamos passando por alguma coisa complicada, por uma situação muito difícil, talvez seja Deus provando a nossa fé. Talvez seja Deus mostrando que nós temos condições, porque foi isso que Ele fez com Abraão. Ou talvez nós nunca paramos para imaginar que Deus sabe todas as coisas. Talvez nós nunca paramos para imaginar isso. Deus põe Abraão à prova, mas ele já sabia o resultado. Aquilo não foi para que Deus entendesse que Abraão era um homem de fé, não. Aquilo, na verdade, foi para que a fé de Abraão aumentasse cada vez mais. E as pessoas que estivessem próximo dele também crescessem na presença do Altíssimo. Porque verdade seja dita, o nosso Deus já tinha conhecimento de todas as coisas. Então, se Deus põe uma situação nas nossas vidas, Ele já sabe o resultado. Simplesmente Ele quer que nós venhamos a exercer a nossa fé, a trabalhar a nossa fé, aumentar a nossa fé nele. É difícil de acreditar que Deus vai tirar algo que Ele prometeu nos dar.
Com certeza Deus não iria tirar Isaac de Abraão. Aquilo foi tão somente para que Abraão crescesse na sua presença cada vez mais, tivesse mais fé. Assim também será conosco. Todas as vezes que nós passarmos por dificuldades, por tribulações, vamos usar a nossa fé, vamos acreditar mais no Todo-Poderoso, vamos entender que Ele pode todas as coisas, que nada foge dos seus olhos, nada foge do seu controle. Deus tem o controle de todas as coisas. Talvez algo que nós começamos a pensar que acabou, não tem jeito, já era, é o fim. Não se esqueça que nós temos um Deus. Nós temos um Senhor que é sobre todas as coisas. Nós temos um Deus que nos criou, que sabe tudo sobre nós. E a sua palavra não mente. A palavra de Deus é fiel. Nunca terá um fardo sobre as nossas vidas, ou seja, nas nossas costas, que nós não possamos suportar. É a palavra de Deus. Uma vez que nós voltamos atrás, o problema está em nós mesmos. Nós que precisamos melhorar, nós que precisamos entender que no Senhor nós temos a vitória. Mas tem muitas pessoas, irmãos, que até estão acreditando que no Senhor se tem a vitória. Mas na hora de exercer a sua fé, de mostrar com atitudes, com maneira de vida, que acredita em Deus, ele age totalmente diferente. Eu não tenho dúvida que os irmãos já contemplaram pessoas assim. Que para falar é uma maravilha. Acredita em Deus de uma maneira que você olha assim, nossa, como essa pessoa acredita em Deus. Com palavras. Mas quando parte para a prática, quando ele precisa erguer o cutelo no seu bem mais precioso, ele volta para trás. Ele desiste. E é exatamente o que nós não precisamos fazer, é voltar atrás. Seguir em frente. Não importar com a circunstância. Erguer o cutelo, acreditando que Deus proverá o cordeiro. Foi o que Abraão fez. E nós, como servos do Senhor, precisamos também fazer a mesma coisa. Proceder do mesmo jeito. Não voltar atrás. Mas deixar que Deus dê a última palavra. E eu quero terminar esta mensagem que disse que é breve, dizendo à igreja
Que a última palavra que nós venhamos escutar seja Deus falando: já me provastes que és fiel. Já me provastes a tua fé. Que a última palavra que nós venhamos ouvir é esta: Deus falando para cada um de nós. Ainda que seja o nosso bem maior que estiver em jogo, não vamos retroceder, não vamos negar a Deus, porque a última palavra será essa: provastes a tua fé. Basta. E com certeza Deus proverá para si o cordeiro. Amém? Que Deus nos abençoe e que nós possamos aprender com o crente Abraão o que de fato é ter fé em Deus. E vamos, irmãos, exercer a nossa fé, porque nós temos um Deus todo-poderoso, que pode todas as coisas e que é por cada um de nós. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.